Você chegou na hora. Quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas é que colocaram um requerimento meu de audiência pública na CCJ e se eu saísse, a gente não votaria. E demorou tanto tempo. É um requerimento de audiência pública para a gente discutir tudo relativo ao inquérito das fake news, 4781. Importantíssimo. Então, rolou do fim do mundo. Do fim do mundo. Então, rolou um debatezinho ali, mas no fim eu aceitei 3 nomes. E aí passou. Eu queria depois debater a semântica. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Eu queria depois debater a semântica das coisas, que a gente tem que mudar o nome desse inquérito aí. Ó, a tua câmera é aquela ali, ó. É um ou é 2? Qual o número que tá nela aí? É a primeira, onde tá aquele moço ali? Tá, aquele moço ali. Parece o Smigoff, mas ele é o nosso diretor aí de operações. Já vou pegar. Júlia, você chegou na hora boa. Porque a gente estava falando de China, de controle social. A minha praia. E o Portinho estava jurando aqui de pé junto que... Ele não garantiu que não vai para o STF, né? Não, porque tudo no país vai para o STF. Qual é a garantia que a gente tem? Esse é o problema. Ele alertou, olha, enquanto estiver no Banco Central não tem risco. Mas se for para o STF, aí já é outra história. Eu quero a tua avaliação, porque aí já pegando o gancho aqui do que o Portinho estava falando, eu naturalmente essa talvez seja a grande dúvida, a grande questão de todo mundo que nos assiste aí, que está nos acompanhando. O pessoal tá com a cabeça meio que consolidada de que o Drex vai ser uma ferramenta de controle social, como na China. Né, e que isso viola a privacidade das pessoas, etc. e tal. Daqui a pouco a gente vai ter aquele tipo de controle de você tem acesso a crédito se você for um bom cidadão, se você se comportar, se você não xingar ministro do Supremo, né, se você não tomar uma multa de trânsito, se você fizer tudo direitinho, for aquele carneirinho ali, né, porque não tem nada a ver com legalidade, com atuar dentro da legalidade, pagar imposto, nada disso não. Mas se você for um carneirinho, você vai ter aí o teu score de crédito lá em cima, né? É assim que funciona na China. O pessoal está com medo de que isso aconteça aqui. O Portinho disse para mim que isso não é possível, que isso não vai acontecer. Eu quero a tua opinião. Não, peraí, deixa eu só reparar. Eu disse que isso já pode acontecer sem o Drex, inclusive com o Pix, né? Se fosse mas com o Drex é mais fácil, Pix né? na China. Não, porque poderia limitar, né, o acesso ao crédito, ao uso de movimentações pelo Pix, ou até mesmo essa ideia já poderia acontecer através de outras ferramentas, até o acesso bancário poderia ser limitado. Vamos lembrar aqui, eu estou entendendo o que ele está colocando, está até ali na tarja, controle social já existe. De fato, hoje o governo, o próprio judiciário, quando quer saber qualquer coisa da nossa vida, ele vai lá e vai. Né? Isso já acontecia antes, né? Então, assim, a gente tem escândalos, inclusive, da nossa política, né? Pouca gente, talvez o pessoal que está nos assistindo mais jovem não saiba, né? Mas a gente tem um episódio do Caseiro, do Francenildo, do Antônio Palocci, né? Que ele, com a turma lá da Caixa, foi lá violar o sigilo bancário dele, pegaram o extrato da conta dele e usaram isso para tentar desmerecer as denúncias que ele fez de que, né, o Palocci mantinha uma casa de lobby aqui num bairro aqui no Lago Sul, em Brasília. Isso lá atrás, se você jogar no Google, você vai achar essa história. Então, assim, quando alguém quer fazer algum mal feito, faz. Tem acesso à receita, pode fazer mal feito. Vai saber tudo que você compra, não compra, aquilo que você declara ou não declara, né? Isso inclui autoridades. Aí eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer maneira, eu quero a tua visão, a tua opinião, Júlia, porque tem muita gente preocupada se isso vai aumentar, se vai piorar, a questão da segurança, da privacidade. Primeiro eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade e dizer que eu respeito muito o Portinho, o senador, né? A gente se fala bastante, mas nesse ponto a gente está divergindo, porque eu posso dizer que ele é um otimista e eu sou uma pessimista. Eu consigo olhar com tudo que já vem acontecendo no Brasil e no mundo, que é sim mais uma ferramenta de controle social. O controle social já existe? Já existe, mas com o Drex vai ficar ainda mais fácil de controlar tudo. E o Portinho até me falou que o projeto que ele é relator hoje não prevê o fim do dinheiro, né, do papel moeda, do dinheiro físico, das notas, né, só para deixar bem claro para o pessoal. Mas existe outro projeto na Câmara dos Deputados que prevê sim o fim do papel moeda.
E a tendência, se for implementado o Drex da maneira que está se colocando, é o fim do papel moeda. Eu até pedi dados aqui, porque me foi apresentado, daqui a pouco eu vou trazer aqui os números exatos, de pessoas desbancarizadas no Brasil. Então, o problema do Drex tem várias vertentes. Tem a vertente do controle social, né? A preservação da nossa liberdade. Tem a questão das pessoas mais vulneráveis, que eu tenho falado muito isso. Eu conheço pessoas, Dantas e Portinho, no meu estado de Santa Catarina, do meio rural, que não tem conta e é tudo no dinheiro. Então, o que eu sinto de algumas entrevistas, de algumas pessoas, de alguns burocratas? Nossa, que é para nossa vigilância, para tipo assim, ó, não, você não pode ter, não vai poder ter dinheiro, seu dinheiro em casa, porque nós queremos te taxar até não poder mais, nós queremos arrecadar dinheiro até não poder mais, e assim, nós não podemos fechar os olhos, né? Eu entendo o otimismo do Portinho e como é que eu vou falar? Os bons olhos para esse projeto, que eu não tenho dúvidas que a tecnologia traz coisas boas para a gente também. Mas como eu sou uma pessimista e, né, e penso, acabo olhando para o que está acontecendo no resto do mundo também, eu penso que nós temos que nos preocupar. Nós temos um governo hoje em que a presidente do Partido dos Trabalhadores viaja para a China e diz que quer se aproximar mais do modelo de lá. Sim. Então, eu não posso fechar os olhos para isso. Eu não consigo. Eu consigo dormir se eu começo a pensar nessas coisas. Então, é óbvio que pensando sobre a perspectiva do Portinho, de que vai facilitar algumas coisas e tal, vai facilitar. Mas o presente e o futuro, para mim, é o controle social. E eu até falei isso para o Portinho. Se o presente e o futuro é o controle, eu prefiro ser ultrapassada. Eu prefiro viver no passado. Porque a nossa liberdade não é do dia para a noite que a gente conquista, mas para perder é sim do dia para a noite. E aí, depois que eu comecei a estudar isso, Dantas, porque assim, eu vi que o Portinho está dando bastante detalhes ali sobre a stablecoin e tal, eu confesso que sobre criptomoedas, essas coisas, eu nem tenho conhecimento, sabe? Mas assim, eu tô pegando mais a questão prática do negócio. E eu vi uma declaração do presidente Trump, né? Se você botar aí, você que estiver em casa assistindo, coloca no Google, Trump CBDC, tá no Valor Econômico, que ele falou que se eu me eleger, eu não vou permitir que tenha uma moeda tokenizada pelo Federal Reserve aqui nos Estados Unidos, porque em um clique o seu dinheiro pode sumir tudo. Hoje já existe o Jus Bacen, ali, o Bacen Jud, sei lá como é que tá o nome STF. agora. Tem o STF, tem. Mas hoje também você pode sacar todo o teu dinheiro e guardar em outro lugar, certo? Então, esse é um bom ponto, viu? Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. E na China, não sei se eu vou ser repetitiva aqui, a gente sabe que eles criaram até uma moeda digital com prazo de validade. E aquele vídeo que eu te mandei meio teoria da conspiração, para mim não é. Porque assim, ó, tá aqui, ó, eu não sei se eu te mandei, Dantas, o carinha fala ali, você recebeu sua renda mensal, vai ser descontado 5 dinheirinhos para a taxa de gênero, 5 dinheirinhos para a taxa de mudança climática, 5 dinheirinhos para não sei o que lá, essas pautas woke. E aí sobra 5 dinheirinhos para o cara gastar em 7 dias. Mas já não é assim, Então... a gente já é escorchado, aí o governo já tira tudo da gente. E aí você pensa assim, é a teoria da conspiração. Porém, no âmbito da discussão da reforma tributária, teve um negócio que era cashback de gênero. De acordo com o seu gênero, você ia receber cashback tanto ou tanto. Então, assim, a teoria da conspiração está bem realística. Você sabe que teve agora um acordo... Então, eu não posso negar essas evidências. Teve um acordo agora, só um parênteses aqui, teve um acordo agora de Mariana, né? Que chegou a 170 bilhões de reais. A Samarco já tinha pago 38 bi e aí o governo negociou mais 132 bi. As pessoas não estão atentas a isso. Eu talvez tenha sido um dos poucos jornalistas que escreveu, mostrou, inclusive, quem está no entorno disso, quem são os personagens que estão no entorno disso, a jogada que está sendo feita com um julgamento em Londres. Mas sabe o que me chamou a atenção? A AGU entrou para negociar para onde vai cada dinheiro. E tinha lá 1 bilhão para mulheres que sofreram discriminação de gênero durante o desastre. Eu falei assim, a barragem explodiu para todo mundo.
Eles criam isso. E assim, é lógico que isso aí é uma ONG que vai receber o dinheiro, e essa ONG está, muito provavelmente, ela está aparelhada por essa turma, e não advogados. vai chegar nas mulheres, né? Hã? E não vai chegar nas mulheres. E não vai chegar, a gente sabe o que acontece, nunca chega. Deixa eu só, agora fecho o parênteses aqui, porque infelizmente acontece isso. Portinho, ela falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, você tirar a possibilidade da pessoa guardar o dinheiro em casa, sacar o dinheiro e guardar. Tem desembargador guardando também, né? Tem desembargador guardando no cofre, debaixo do colchão, etc. Estou fazendo aqui a referência às operações recentes aí. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão de impostos. Me parece que quando você tem uma tecnologia tão precisa, isso vai melhorar a arrecadação para o bem e para o mal. Quer dizer, isso vai integrar quem hoje está fora, os informais, etc., o pessoal mais pobre, né, que muitas vezes é isso, usa só o dinheirinho para comer, para fazer as coisinhas e tal, mas também pode pegar os ricos, os bilionários, o pessoal que faz planejamento tributário. Essas duas questões, por favor, como é que você... Não, olha, Cláudio, primeiro, realmente essa oportunidade está discutida. E com a Júlia, eu já venho debatendo com ela. Esse debate não viu em outro lugar, você só está vendo esse debate aqui. Esse debate é muito rico. A Júlia... Primeiro que é um debate civilizado de pessoas capacitadas, de parlamentares excelentes. E também é interessante porque mostra preocupações e alguns pontos de visões diferentes de dois parlamentares do mesmo partido, ou seja, não é uma questão de esquerda e direita, não, é uma questão das nossas vidas, e a Júlia, ela coloca as preocupações que eu, como relator, na audiência pública, inclusive, que a gente conduziu, eu também tive, e o projeto da Júlia, ela me encaminhou, e eu até pedi para a minha assessoria, embora não falasse uma linha sequer no projeto sobre papel moeda, a não ser a autorização, né, que tem que ser legal, tem que estar numa lei, tanto para emissão de papel moeda quanto para emissão de papel digital, por isso que esse projeto do Drex tem que tramitar no Congresso Nacional. O projeto da Júlia e a preocupação dela no nosso debate, construindo nas nossas divergências pontuais só, eu pedi para que deixasse bem claro isso, né? Porque eu concordo com a Júlia. A Júlia falou do interior de Santa Catarina, a gente poderia ir lá para o interior também, lá do norte do país, né? Onde talvez o acesso bancário não seja muito fácil, né? E as pessoas usam papel moeda de forma alguma. Eu não vejo, não acredito a iniciativa acho que é o deputado PT, né, Júlia, de acabar Reginaldo Lopes com papel moeda. Eu confesso que eu não dei nem atenção, né? Já tem até relatório. Pois é, mas você vê, ele não está casado com o Drex em princípio. Né? Ele pensa, talvez, mas pelo Mas está falando Pix, que só do meio digital. Né? Então, mas aí ele pega o Pix, é isso que eu estou dizendo. Essa preocupação que a Júlia manifesta já era para a gente ter com o Pix. Né? Não necessariamente é o Drex que vai acabar com o papel moeda. Na verdade, nenhum dos dois vai acabar com o papel moeda. Ele é absolutamente necessário e se precisar desenhar no projeto, já disse para a Júlia que apoio o projeto dela, incorporo e desenho no projeto do Drex isso, porque, inclusive, isso aí é uma escolha de cada um. Eu sempre, nos meus projetos, eu gosto de dar alternativa. E a alternativa de usar papel moeda é muito importante. Para a arrecadação de impostos, sim. Nas transações, como eu estava falando um pouco antes da Júlia chegar, o Drex, ao contrário do Pix, são para as relações cotidianas, transações cotidianas, o Drex está mais voltado para relações entre instituições financeiras, entre governos, né, e relações mercantis do cidadão comum. Compra de um carro, compra de uma casa, compra de uma safra. E nesse aspecto, o Drex ele traz sim um controle maior sobre a arrecadação. Aquele pagamento por fora, né, do dinheiro sem origem vai ficar mais difícil. Eu não acho que isso é ruim. Isso está dentro do Pacto Social, né? O nosso Pacto Social ele é ajustado, né? O contrário disso é anarquia. E o pagamento de impostos, embora eu também seja um grande crítico, aliás, é um governo quase monotemático, né? Lá no parlamento, a única coisa que a gente lidou foi com imposto até aqui no Senado. Sim. No governo anterior, a gente lidou com projetos transformadores, o Marco Legal das Startups,
no ramo da tecnologia que eu relatei, BR do Mar, Lei do Gás, privatização da Eletrobras, Lei de Manutenção do Emprego e Renda, a lei que segurou o preço dos combustíveis no momento agudo da crise. A gente trabalhou projetos transformadores, né, no passado. E eu confesso que não é ideológico um governo ou outro que eu estou fazendo a comparação, mas comparando pautas, a pauta do atual governo é monotemática, é aumento de imposto. Então ele ganha na arrecadação e entrega tudo para o desperdício que o governo dá. Mas a arrecadação de impostos, dentro dos limites do razoável, que nós superamos, isso é uma batalha que a gente tem que vencer no Congresso contra o governo, segurar esse ímpeto dele, mas a arrecadação de impostos ela é boa para todos, né? Quando a gente tem, naturalmente, um governo, né, que não gaste com futilidade. O Drex, eu imagino, pelo prazo de tramitação, inclusive, que ele vai estar no próximo governo em operação, né? E eu espero que o próximo governo, tenho certeza, seja um governo de direita, e isso também afasta ainda mais a preocupação desse controle social de governos comunistas e totalitários, né? Então, com relação ao imposto, sim. Agora, quero dizer, você que não quer pagar imposto, né, ainda tem a Bitcoin, né? Embora hoje a Bitcoin você deva, inclusive, na sua declaração de imposto de renda, colocar lá quanto você tem de Bitcoin. Isso já foi. Você que não quer pagar imposto, todo mundo. Todo mundo gostaria que não, mas no estado ideal, né, a gente só gostaria de pagar o mínimo para que o governo preste os serviços básicos necessários. Falou em não pagar imposto, né? O pessoal ali atrás já todo mundo... Os nossos impostos estão no nível de extorsão. Hoje estão no nível de extorsão, mas também não pagar imposto e o governo não ter arrecadação de impostos, me parece que aí a gente estaria indo para o governo anárquico. Eu vi um meme, o governo Lula é assim... preciso criar mais impostos para fazer mais despesas e não preciso cortar despesas para não aumentar os impostos. Exatamente. Né? Mas aí o problema não é do Drex, o problema é do governo. O problema é do governo. Mas vem cá, o pessoal está até falando aqui, ó, a Tereza falou assim, até o vendedor de picolé vai pagar imposto. Sim. Mas aí, peraí, só deixar claro para ela, né? Se tiver um imposto sobre o PIX, sim. Né? O Drex, repito, não é para essas operações cotidianas. O Drex são para operações que envolvem volumes grandes, operações mercantis e operações que, vamos falar a verdade, é difícil você comprar um apartamento em dinheiro. Você pode fazer, mas alguém vai te perguntar de onde vem o seu dinheiro. Sim. Hoje, se você faz um depósito acima de R$7.000, você tem que ir no banco, hoje, não tem Drex, tá? É hoje. Você tem que ir no banco dizer de onde é que está vindo esse dinheiro que você está depositando no banco, de 7 mil. O Banco Central, até Roberto Campos me deu essa informação, o Banco Central enxerga todas as transações acima de R$100. O COAF acima de 10 ou 50 mil reais, né? 50 mil reais parece. Tirando o pessoal da lista VIP, da Receita. Tirando alguns que deveriam ser politicamente expostos e deveriam... É o contrário, né? Aqueles que ninguém pode tocar. Só é exposto quando eles querem perseguir, uma lista, né, aí que ninguém pode tocar. Esse é o problema, assim, eu continuo sendo pessimista, tá? E assim, eu tenho um projeto na Câmara, eu até mandei pro Portinho, mandei para ti, é o 3341, que é para proibir o fim do dinheiro físico, porque eu acabei tomando... Eu confesso que eu fiquei sabendo do Drex nesse mandato, ele já vem sendo construído antes, né? Eu não sou muito ligada nessas questões tecnológicas, mas sim muito ligada nas questões de liberdade, enfim. E de quando o Estado quer ser maior, arrecadar mais, porque, veja bem, não é que alguém quer viver na ilegalidade ou não quer pagar impostos, né? Na verdade, ninguém gosta de pagar imposto, mas o cara, o pequenininho lá, o pequeno e microempresário, ou um vendedor de picolé, de cachorro-quente, hoje, por exemplo, com a reforma tributária, que vai ter um tempo aí até ser finalmente implementada, a tragédia tributária, ele vai escolher sobreviver ou não. E para sobreviver, talvez ele tenha que sonegar. Essa é a realidade. O pessoal está falando, não, porque vai sair da informalidade. Mentira. Então, eu continuo sendo pessimista quanto ao Drex, não nego os benefícios, né, da tecnologia, né, mas... Vendo tudo o que está acontecendo, eu fico preocupada. E a declaração do Trump, Portinho, me deu mais força para seguir a minha luta aí. Eu tenho eu tenho falado sobre o tema praticamente sozinha. E eu achei que não ia ter envolvimento das pessoas.
Não, no meu gabinete ontem... ontem... Sobrinho é do Bitcoin, ele também é o maior crítico. Ainda bem que quando eu comecei a debater com você, eu já tinha ouvido do lado dele algumas críticas para a gente poder Só ontem construir. no meu gabinete, olha, algumas pessoas ligaram, falaram com a minha assessoria, agradecendo e parabenizando. Então, as pessoas estão bem ligadas nessa questão, não confiam no governo. Você falou ali, mais uma vez, o seu otimismo. Eu admiro quem é otimista, sabe? O próximo governo... Vai ser de direita. Que vai ser de direita. Agora, sim, a população lá na ponta está com o sentimento que todo governo é inimigo do povo hoje. Então, assim, ó, não importa quem... O Bolsonaro, quando estava lá, ele minimizou o nosso sofrimento. Minimizou. Porque o estamento burocrático que existe hoje dominando, meu filho, não queria nem deixar ele governar. Então é muito complicado a gente ficar acreditando que vai vir um Salvador, vai resolver todos os problemas, que o próximo governo... Mas aí muda o governo, e muda, e vai ficar essa instabilidade, esse medo constante. Por isso que eu tenho medo, sim, do Drex. E cada vez que eu leio mais, e eu espero estar errada, sabe? Eu não gosto... Eu gosto quando eu não tenho razão. Mas geralmente eu tenho tido muita razão. Quando você tem uma visão pessimista, você não quer ter razão. Isso. Eu quero eu tô com uma pergunta aqui. Segura aí, não esquece não perde o raciocínio não. Só que tem a ver com esse negócio dos impostos. A minha também, então vai lá. Então perfeito. Eu acho que assim, o grande medo que eu vejo o pessoal aqui se expressando é que quando fala em Drex, fala em digitalização, fala em... a impressão que a gente tem, eu acho que vocês que estão nos assistindo têm essa mesma impressão, é de que essa digitalização de tudo, ela acaba tirando do cidadão a liberdade de não pagar impostos. Cláudio, mas o cidadão é obrigado a pagar. Sim, mas vai ter o dia que ele não tem dinheiro para pagar. Aí ele vai, tem até é quase uma tradição, né? Já virou piada há muito tempo. Você pega ali, põe uns boletos num saco, escolhe o boleto que você vai pagar daquele mês, porque não tem dinheiro para pagar tanto boleto, não é verdade? Então, eu acho que a grande dúvida, aí eu coloco para vocês dois, o cidadão, ele continuará tendo a opção de não pagar, porque as coisas estão evoluindo de um jeito, e inclusive até com a atuação do judiciário, dizendo o seguinte, se você não pagar o IPVA, vão tomar teu carro. Se você não pagar não sei o quê, tiver escrito na dívida ativa, você não vai poder fazer qualquer coisa. Já existe esse raciocínio dentro do judiciário. Já existe decisão criando essa situação, né, em que o sujeito é punido, tem um bem punido, já teve até decisão do sujeito, da justiça mandar pegar o dinheiro na conta da pessoa, porque ela não queria pagar determinada coisa. Vai lá, né? Sim, vai lá e bloqueia quando tem uma ação. Não, mas tem coisa pior que isso. Está falando do senador Marcos Duval, né? Que teve o salário bloqueado. Tem de tudo. E a verba de gabinete bloqueada por decisão do STF, que do orçamento do Senado foi bloqueado. E aí eu digo, isso já acontece sem o Drex. Já acontece sem o Drex. Eu tô justamente colocando em questão... O Drex é ótimo para Alexandre de Moraes, né? Eu estou justamente colocando em questão essa interface, né? Quando você cria um sistema que está tudo digitalizado, aperta um botão que... Né, assim, eu acho que a grande preocupação, estou tentando aqui expressar a preocupação das pessoas que estão nos assistindo. Pelo que eu estou vendo dos comentários, está indo nessa direção. Eu acho que a pessoa ela quer poder ter o direito de não pagar o imposto, o direito, se ela não quiser. E pagar, lógico, aí ela arca com as questões jurídicas em torno disso, mas ela quer ter o dinheiro, o direito de não pagar. Mas às vezes é sobrevivência, né? Oi? Às vezes é sobrevivência. Eu não estou falando. É uma questão de sobrevivência. Eu não estou falando de milionários. Eu estou falando de gente que trabalha num dia para comer no outro. É a liberdade. Entendeu? Exatamente. Não é o direito, é liberdade e necessidade. Porque, né? Vamos lá, o Pacto Social, ele torna a lei, compele a todos. Sim, né? Claro. Ou então você vai ter castas de pessoas abonadas pela lei, né? Mas tem que ser pela lei. Né? Então você tem alguns benefícios fiscais, algumas isonomias, isenções, mas você precisa de uma lei para isso. A lei que vale para todos tem que valer para todos. Então, a regra é pagar imposto. O imposto é alto, concordo, nesse governo então é um absurdo, é o único tema, estamos aqui plenamente de acordo. Agora, não é o direito de não pagar imposto, né? É a liberdade de não pagar imposto e assumir as consequências. Hoje em dia, vou dar um exemplo, e vocês verem que não tem nada a ver com Drex, hoje muita gente, a maioria que recebe contra-cheque, você já vem com desconto
no teu contra-cheque do imposto de renda. Sim. Isso já acontece. Sim. Né? Você não pagar o seu IPTU, e é muito comum, né, em alguns momentos em que um prefeito exorbita e aumenta o IPTU, há sempre um movimento, então todos nós não vamos pagar IPTU. Esse movimento dura 3 meses até começarem as execuções fiscais, porque também é um direito do Estado cobrar daquele que tem o dever de pagar, né? A gente pode discutir os métodos, os cálculos, tentar reduzir o valor, mas em algum momento ele vai ter que ser pago. Sim. E geralmente ele é pago com sacrifício maior de multa, de juros e tudo mais. Então, a liberdade de não pagar, né, eu acho que ela tem que existir, mas as consequências pelo dever de pagar, elas são inarredáveis. Júlia, medo do cidadão é Drex virar Xandrex. Eu tô anotando aqui o que o... Essa é boa. O que o Portinho... Já virou meme, é o Xandrex, aí já era, Portinho. Vamos enterrar teu relatório. Esse é o objetivo. Não, tô brincando. Mas já é agora. Mas olha só, gente, Portinho, eu vou fazer você mais pessimista. Eu vou fazer você mais pessimista. Olha aqui. Não, você é muito bonzinho, você tem que pensar na maldade. Olha aqui, o que acontece? Adorei, você é muito bonzinho. O que acontece? Você falou ali, não, daí tem os subsídios, as isenções, mas daí tem que ter uma lei. O pessoal que está assistindo aqui, por favor, o melhor livro, Frederic Bastiat, A Lei. Lá ele mostra como a lei é usada para subverter os nossos direitos. Então, assim, não, tem que ter uma isenção, mas daí tem que ter uma lei. Mas essa lei é justa? Essa lei está certa? Enquanto a base aqui está pagando todos os impostos, os grandões estão aqui no Congresso negociando as isenções, as subvenções. É isso que acontece hoje. Mas a lei depende do Congresso. Mas a lei não é justa. Ou o Congresso... A lei não é justa. Ou, Portinho, daí tem isenção. Olha só, a reforma tributária é para acabar com a guerra fiscal. Para começar, a guerra fiscal é bom, porque concorrência é bom. Lá nos Estados Unidos tem um estado que não tem impostos, Delaware. Aqui não, tem que ser tudo igual. Tudo igual o quê? Para o Poder Central de Brasília controlar. Então, o Drex é sim controle social e cada vez que eu leio mais sobre isso, eu me apavoro. A gente vai deixar de viver num mundo... Pô, mas o Trump, o cara que vai ser o presidente, se Deus quiser, da maior potência do mundo, está dizendo que vai ser contra a moeda digital deles. Mas nós aqui é que nem a urna eletrônica, né? Não, a urna eletrônica é super tranquila, super segura, nós temos que defender e aguentar e se falar contra é um crime. Mas, então assim, essa é a minha preocupação, tem que ter uma lei, mas de que forma foi feita essa lei? Quais foram as influências dessa lei? Porque hoje o que eu vejo são muitas leis injustas para tirar mais do cidadão, aquele lá que está sempre cumprindo com seus deveres, e enquanto os grandões estão negociando. Outra coisa, os bancos estão a favor do Drex, correto? Não necessariamente, mas eu explico. Existe um lobby dos bancos para serem a favor dos bancos. Os bancos, assim como o Pix, só dando essa informação, Júlia, desculpa te interromper, porque foi uma pergunta. Os bancos, assim como o Pix, eles olharam com muito maus olhos isso. Houve um movimento do Banco Central para trazer a Febraban para participar do processo, porque a concorrência entre os bancos, né, entre os serviços bancários que o Drex vai permitir, inclusive na parte de garantias a negócios jurídicos, essa concorrência, como já houve com as fintechs quando chegaram, com os bancos digitais, ela é positiva. E aí os bancos que eram contrários ao participar do processo, hoje eu diria, parte do sistema bancário, dos cartórios e daqueles que acham que o Drex é uma concorrência ao Bitcoin, embora não seja, são as vozes que eu vejo contrárias ao projeto, além, lógico, das cautelas que você tem, eu respeito, e me ajudam até no relatório a tomar as mesmas cautelas. Eu desconheço que os bancos hoje sejam contra o que eu li e o que eu conversei com algumas pessoas mais especializadas na área, que os bancos estão a favor. E se os bancos estão a favor, se é bom para os bancos, se é bom para o Estado, eu fico preocupada com o indivíduo. Porque nessa relação, o indivíduo, as pessoas comuns do povo, é uma relação de hipossuficiência. Eles não podem, repito, estar aqui fazendo lobby no Congresso. Tudo que eles podem é fazer barulho nas redes sociais ou cobrar da gente na rua. Quando encontram um deputado, eu vivo na rua, eu vivo na padaria, no mercado, né? Eu vivo na sociedade lá.
né, inserida com o povo catarinense, mas tem uns que se escondem. Então, e até isso eles querem tirar o nosso direito, né? Regulamentar as redes sociais, que é censura. Então, eu não consigo pensar no mundo que a gente vive hoje, e não é só no Brasil, um sentimento de controle tão grande que a gente está vendo, que isso não vá dar alguma coisa ruim para o povão, para o povo lá que não consegue ter os seus direitos defendidos, a sua liberdade individual garantida. Esse é o meu medo. Não nego que pode ter benefícios tecnológicos, mas, por exemplo, o Pix agora, sabe, Portinho? Que eles mudaram as regras agora para ter uma limitação por dia, não sei se tu viu. Não. Para ter uma limitação de transação por dia. Eu li, confesso que não me aprofundei no tema, mas... para a sua segurança. Que outra questão que nós podemos falar agora? A questão da segurança. Porque hoje tudo nosso está exposto, né? Vocês mesmos falaram, já existe controle social. Isso, Portinho, vocês têm razão. Real. Então, assim, a questão da segurança. Essa é a fase. A questão da segurança é um problema porque tudo que é nosso está exposto hoje. Tudo que é nosso está exposto. Então, se está digitalizado, está mais exposto ainda. E eu me preocupo com essas pessoas mais vulneráveis que eu estava citando aqui, porque eu sou advogada e acompanhei alguns casos de idosos que tiveram fraude ali no seu benefício, porque alguém liga num clique, essas coisas todas que a tecnologia traz e que tem gente que não está preparado para a tecnologia. E eu peguei os dados exatos aqui. Antes da pandemia, a gente tinha 45 milhões de pessoas desbancarizadas. Você sabia desse dado? Desbancarizados que não têm conta em banco. Não tem conta em banco. Pós-pandemia, com o auxílio emergencial do governo Bolsonaro, caiu para 21 milhões. Ou seja, as pessoas se bancarizaram para receber o auxílio. Eram os chamados invisíveis. O que não quer dizer que estão totalmente inclusas no sistema financeiro. Haja visto que elas sacaram o valor por completo e circularam o dinheiro de maneira analógica. Portanto, não são inclusos verdadeiramente. Então, esse dado é um dado de um pessoal de bureau de crédito que eu converso e isso me preocupa, me assusta, mais um motivo para cada vez mais eu ter receio quanto ao Drex. Essa questão do Pix é bom a gente voltar, né? Até porque o Drex, como eu disse, é uma evolução de um projeto do Banco Central que começou com o Pix, eles com uma preocupação do volume de transações, se o sistema ia suportar. E no Drex, justamente, eles estão nessa segunda fase também cuidando disso e da questão da segurança dos dados. Isso eu tive com o Banco Central, é um princípio, inclusive, que está no relatório, aliás, está no projeto de lei, eu incluí no relatório ainda de forma mais destacada, né, com relação à segurança de dados. E é o que eu vejo o Banco Central nessa segunda fase agora, do Drex, dos estudos, né, do desenvolvimento, ele está dedicado a isso. Mas o Pix, vamos voltar lá atrás, ele também trazia essas duas preocupações com relação aos seus dados, né, e com relação ao imposto sobre o Pix. Né? Inclusive foi tema de campanha. Sim, né? Essa era a grande preocupação, era o imposto sobre o Pix. E que existe, principalmente nesse governo. Né? Com relação à bancarização da população, realmente houve, a partir não só do auxílio emergencial, do projeto do governo Bolsonaro, mas também do projeto do Pix, muitas pessoas entraram. E isso aqui sensibilizou o sistema bancário, porque aumentou o número de transações, o número de correntistas, e eles ganharam com isso. No final, eles que eram refratários ao Pix, eles acabaram tendo as suas vantagens por essa bancarização. E aí eu volto ao exemplo do vendedor de pipoca, né? Embora o Drex não vai entrar na vida, ele não vai vender pipoca no Drex, ele vai continuar usando o Pix, né? Mas ele entrou no sistema bancário. E isso não é ruim. Pode ser por um lado, mas ele traz muitas coisas positivas. A Dona Maria, que fazia bolo, hoje ela é uma empreendedora e ela tem lojas espalhadas por todo o Brasil. E ela certamente conseguiu isso através do sistema bancário, através do crédito. Quando você leva mais gente para o sistema bancário e aumenta, inclusive, a concorrência no sistema bancário com a oferta de mais produtos, e agora com o Drex, com a possibilidade, inclusive, de garantias, você dá em garantia parte do seu imóvel ou um recebível qualquer, lastreado, porque o Drex é sempre lastreado no Drex,
né, você está dando acesso ao crédito, você está reduzindo o custo operacional e no caso do Drex, como aconteceu com o Pix, você está desintermediando operações. E geralmente isso é positivo. Deixa eu te questionar e vale para a Júlia também. A pergunta está ali, ó. Risco de confisco aumenta com Drex, Portinho e Júlia, na opinião de vocês? Portinho, tua câmera é essa aqui do canto, tá? Que você fica... Você tá, eu tô olhando ali pra... Você tá olhando pro retorno. Eu também. Porque eu consigo olhar a Júlia ali. Você fica olhando pro retorno, que tá bonito ali. Eu consigo olhar pra Júlia, mas senão a câmera... eu fico falando e não consigo olhar pra Júlia. Mas se quiser olhar no olho do espectador, é naquela câmera ali, a Júlia naquela outra câmera lá da ponta, tá bom? Então, é isso. A pergunta é essa. Risco de confisco aumenta com o Drex? É uma pergunta boa. Vamos lá. Esse risco de confisco a gente está escolado desde o Plano Collor, né? Eu era garoto e me lembro muito bem da corrida bancária, pessoas que se mataram pelo confisco e nós aprovamos, o país aprovou inclusive a legislação que proíbe o confisco, né? Esse confisco, de forma figurada, acontece de outra maneira, que é com imposto, né? Principalmente nesse governo, né? Mas o nome não é imposto, o nome é excesso de carga tributária, tributação, má utilização desse dinheiro do cidadão, e aí entra roubo, corrupção e outras coisas. O confisco, não, eu quero lembrar que hoje, de novo, sem o Drex, né, o sistema Jusbacen, né, medidas judiciais, eles podem fazer bloqueios, penhora online de recurso, é usado muito pela Justiça do Trabalho, né, para credores que têm crédito a receber, isso é positivo. Para devedores que têm dívidas a pagar, isso é negativo. E eu não estou falando credores, o Estado, estou falando credores de ações de execução, né? Porque eu também sou advogado e de contencioso, a coisa mais difícil no processo é você conseguir numa execução, né, encontrar o dinheiro do devedor, né? Então essas ferramentas elas vieram para ajudar o credor, e aí não é o Estado, é o credor pessoa física, o credor pessoa jurídica, né, que tem um crédito a receber de alguém que se evade, que foge com seus recursos. Um trabalhador que trabalhou a vida inteira numa empresa, a empresa quebrou, ele conseguiu a desconstituição da personalidade jurídica e aí ele vai em cima dos sócios da empresa. Isso tudo nasceu, né? Aí eu estou sendo otimista, né? Ele pode ser usado de forma pessimista, como por exemplo esse absurdo da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o senador Marcos Duval, não só por ser um parlamentar, e eu não faço defesa aqui de mérito do que ele falou, do que ele fez, eu estou falando só institucionalmente, né? O ministro Alexandre de Moraes penhorou verba de gabinete, né? Ele penhorou o recurso do orçamento, ele entrou dentro do cofre do orçamento do Senado Federal, né? Então ele pode ser usado isso para o bem, otimista, ou para o mal, de forma pessimista. Agora vamos a pessimista. Agora vamos para a visão pessimista. Chega de otimismo. Eu vou refazer a pergunta. Vamos a pessimista. Aí como eu já sei para onde vai a resposta, eu vou refazer a pergunta. Pode até mudar a legenda. Risco de confisco aumenta com Xandrex? Com certeza, né? Diante de tudo que a gente falou aqui, não tenho essa dúvida. Mas como falamos, já existe o controle, né? É aquilo que a gente concorda nessa parte. Agora eu quero lembrar aqui para vocês, e vocês podem buscar até na minha rede social, Júlia Zanata SC, eu botei um vídeo sobre isso. Um cara do Itaú, que eu esqueci o nome agora, ele falando sobre a forma de controlar as pessoas. Por exemplo, ele fala, você lembra na pandemia, se a gente tivesse o dinheiro, a moeda digital, a gente poderia controlar em que raio as pessoas poderiam comprar o raio da sua casa, 5 quilômetros. Se fosse fora daquele raio, aí ia bloquear o dinheiro da pessoa. É isso que eu temo, porque dentro dos bancos existem a maioria esse tipo de mentalidade. Então o cara na pandemia ia te controlar. Se você não comprasse ali em 5 km da sua casa, num raio, ia bloquear o seu dinheiro. É por isso que eu sou pessimista, porque existem evidências e evidências na nossa cara, na nossa frente, que eu não posso negar. Então isso é um absurdo. E ele fala até do Bolsa Família, que a gente pode controlar o que o cara do Bolsa Família vai comprar. Olha, o coitadinho, né? O Estado tira o nosso dinheiro, devolve lá em forma de benefício social do Bolsa Família e ainda quer controlar o que o cara vai comprar. Tem muita gente que é a favor, mas eu vou te dizer, se o Estado deu o dinheiro para ele, ele que faz o que ele quiser. Eu penso assim, pelo menos, porque eu não sou mãe nem pai, só tenho uma filha e outra aqui na minha barriga agora nesse momento, mas é só, o resto eu acho que não tem que ser papai de ninguém. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, tem gente que fala assim, vai acabar com o dinheiro na cueca.
Meus amigos, não sejam inocentes. Não se esqueçam que não precisa de dinheiro da cueca. Tem sítio em Atibaia, tem triplex no Guarujá, entre outras coisas. Outra coisa que eu queria falar aqui, o meu projeto 3341 foi apensado ao do Reginaldo Lopes, que é o que acaba, tá aqui, ó, estipula, o dele é o seguinte, estipula o prazo para extinção da produção, circulação e uso do dinheiro em espécie, determina que as transações financeiras se realizem apenas através do sistema digital, o Portinho também é contra, a gente já conversou sobre isso. O meu é proíbe a extinção do papel moeda em substituição à moeda digital. Eles apensaram os dois, certo? Apensaram os dois. E após que eu apresentar o meu, de maneira mágica, começou a tramitar tão rápido. E já tem até relatório. Na semana passada protocolaram o relatório. De quem é o relatório? O relatório é do deputado Júlio Lopes, que já foi secretário do Pezão, o senhor deve conhecer. Sim, do Rio, né? Eu acho que é do Rio, porque já foi secretário do Pezão. É do Rio, Júlio Lopes. Do PP. E no projeto... eu também já fui secretário do Pezão. No relatório... Não, mas eu não fiz nenhum juízo de valor. Eu só falei que foi secretário. Era um dado, eu não fiz juízo de valor. Inclusive, o Pezão recuperou os direitos políticos dele agora, né? Enquanto Pezão, o pessoal do 8 de janeiro continua Pezão preso. É um apelido injusto, tinha que ser Mãozão. Mãozão. E aí, o que acontece? O relatório do senhor Júlio Lopes, praticamente, não dá para esmiuçar aqui, ele criou o porte e a posse ilegal de dinheiro vivo, meus amigos. Então, a gente vê que tudo caminha para isso, porque você percebe, quando é feita uma operação ilegal e inconstitucional do Alexandre de Moraes, se acha algum dinheiro em casa, bota lá o dinheiro. E as armas, né? Eu até falo assim pro meu marido, vamos comprar cada vez mais armas, que se algum dia bater aqui em casa, eu quero uma foto bem bonita de todas as minhas armas no chão, não podemos passar vergonha, entendeu? Então, o que acontece? Bota as armas ali, porque tem gente que olha a arma e acha que é criminoso, né? Mesmo todas registradas, tudo certinho. Sim. E aí, o que acontece? Não, as minhas armas são todas, né, dentro da lei. E aí... O que acontece? Bota as armas, bota o dinheiro, então, o cara tinha dinheiro em casa, que nem pegaram da assessora do Gustavo Gaia, da mãe do assessor, e a senhorinha foi lá e fez um vídeo. Eu não boto, é do meu aluguel, eu não boto dinheiro em banco, porque na época do Collor... Tem uma geração traumatizada ainda, com a época do Collor. Olha a pergunta lá. Então, isso facilitaria, sim, um confisco, na minha visão. Deixa eu só... Eu posso te fazer mais uma pergunta? É uma provocação de um espectador aqui. Porque aqui a gente interage mesmo. Tem um espectador aqui que perguntou o seguinte. Portinho, você, desde que começou o programa, você só falou bem do Drex. Não tem nada ruim no Drex? É uma boa colocação. Não. A nossa audiência eu falei bem ainda, né? Falei que tem os benefícios tecnológicos. Tem sim. A Júlia ela falou coisas boas e ruins. Pesando as ruins. Você só falou coisa boa. Fala coisa ruim também. Não, é natural que como relator, né, eu tenho aqui do projeto que eu tenho me dedicado, e eu sou um grande incentivador da tecnologia, marco das startups, a lei de criptomoedas, eu tive várias emendas, então por isso fui buscar também o Drex, não só porque era um projeto do governo Bolsonaro, mas como líder, mas também porque é um assunto do meu interesse, né? Ele tem sim, e a Júlia me ajudou muito no debate, né? Porque ela me alertou desse projeto que extinguia o papel moeda. Agora veja só, o Drex eu ainda nem entreguei o relatório, já tem um projeto em tramitação que extingue papel moeda e não faz referência nem ao Drex, fala em moeda digital em geral, e a gente pode estar falando transação digital, é o termo. Não, mas ele fala moeda digital. Né? Moeda, transação, é o Pix, né? O que ele justifica? Desculpa, Podinho, não querendo te interromper, mas se quiser a gente pode... Eu queria ver a justificativa dele para acabar com o papel moeda. Por favor, continua. Não, só para dizer, então assim, respondendo a pergunta do espectador, telespectador, sim, a Júlia me trouxe preocupações que realmente, como o Drex não falava uma linha sequer em extinguir, ele só autorizava a emissão de uma moeda digital, ele não falava absolutamente nada, e não fala, peguem lá o projeto original sobre papel moeda, a não ser que é autorizado, além do papel moeda, a moeda digital, né, ele não extingue. A Júlia me trouxe essa preocupação e, com base no projeto dela, eu quero até absorver, porque eu acho absolutamente utópico e impossível você extinguir papel moeda, e não deve acontecer isso. Nem é o interesse do Banco Central, diga-se, que isso aconteça. A questão da segurança dos dados, sim, né, é uma preocupação, é um ponto de atenção muito severo, e não só meu no relatório, do próprio Banco Central, junto com a FEBRABAN, eles estão desenvolvendo as tecnologias.
Lembrando que dos casos de golpes, né, no sistema financeiro, comparado com o volume de transações ou de movimentações, embora existam e lesem muita gente, né, mas proporcionalmente são pequenos, e o Brasil é um dos países do mundo onde tem um menor índice, por incrível que pareça, de fraudes como essas, de golpes. Deixa eu te perguntar, digitais. isso é inclusive uma pergunta que me mandaram aqui, justamente, você começou a falar antes até de eu fazer a pergunta, mas é exatamente isso. Como fica aí o direito constitucional, o sigilo de dados com o Drex? É um princípio escrito, expresso, até porque já é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas um princípio para o desenvolvimento do Drex e a sua utilização, que sejam preservados os dados, como são os dados dos correntistas. A gente no Brasil tem muito pouco caso, né? A gente teve na Inglaterra, em outros países, casos com muito mais frequência do que no Brasil de exposição de dados. Aqui eu acho que teve um caso de um banco específico. Deixa eu te perguntar um negócio. O Drex é blockchain? Exatamente. E aí eu vou responder uma questão da Júlia, né? O dinheiro não é só o dinheiro da cueca, é o sítio de Atibaia, sim, é o triplex, mas com o Drex e com o rastreamento da operação financeira que a cadeia blockchain permite, né, ele seria inclusive comprovado de uma maneira mais fácil. Já me disseram, bota no nome de laranja. Já me disseram. Gente, o Drex não vai salvar o mundo, esquece. Já me disseram que o blockchain, como tem uma criptografia muito poderosa, garantiria essa privacidade. Eu acho que talvez esse é um debate técnico, mas é importante. Isso está previsto ali. Semelhança, a única semelhança mais próxima do CBDC, né, da moeda digital pública, né, de um governo com a criptomoeda, com os bitcoins da vida e tudo mais, é justamente porque eles usam a mesma tecnologia blockchain, né? E ela é uma tecnologia que permite uma segurança muito maior. O blockchain ele tem que entrar em diversas operações da nossa vida. Esse é apenas mais um exemplo de como a tecnologia. No Rio, eu sou embaixador, inclusive, dos maiores eventos de tecnologia, que é o Blockchain Rio, né? Esse ano, com o Roberto Campos Neto, falando de Drex, olha, tinha um estádio de futebol lá, já aconteceu, foi em julho desse ano, né? E certamente esse é um tema recorrente, mas eu fiquei impressionado, sabe, Cláudio? Como as pessoas têm uma admiração pelo Roberto Campos, né? Eles lotaram, era um estádio de futebol para assistir uma palestra do Roberto Campos. Eu poucas vezes vi alguém, né, levar tanta gente para um tema, que é um tema bem específico, lógico, o evento também era, né? Então a tecnologia blockchain e outras ferramentas que o Banco Central está desenvolvendo junto com o Drex, né, como suporte ao Drex, é um ponto de atenção. Por isso, tem coisas negativas? Tem coisas negativas. A Júlia, por exemplo, trouxe, né, nas operações regulares, elas serão rastreáveis e as pessoas terão mais dificuldade de não pagar os impostos. Agora, repito, não são nas operações cotidianas. O exemplo que a Júlia deu, né, de que na pandemia poderia se rastrear e obrigar as pessoas a comprar num raio só, faria com Pix isso. Não precisaria do Drex para isso acontecer, né? Porque, inclusive, nessas relações cotidianas, não seria recomendado o uso do Drex. Continuaríamos usando o Pix naturalmente como usamos hoje. Muito bem. Mas por que tu fala nas relações cotidianas? Porque é um valor, Porque o Drex, ele é previsto para a relação entre instituições financeiras, entre instituições de governo e para nós, cidadãos, né, vocês que nos assistem, comuns, para negócios mercantis. A compra de safra, né? Eu dei o exemplo, Júlia, lá de Santa Catarina, que tem diversos pequenos produtores sem acesso ao mercado internacional, eles precisam de um intermediador. O Drex, por exemplo, permite que o comprador compre a safra de diversos pequenos produtores e só na hora da entrega o contrato inteligente vai liberar o recurso. Por isso que a gente diz que dispensa o intermediador, né, e dá acesso, inclusive, a mais pessoas às operações bancárias. Eu estou aqui com a justificativa do projeto do Reginaldo Lopes, um deputado petista. Exatamente. Ele é o seguinte... Ele é de Minas, ele, né? Ele é um cara, assim, que fala bastante dessa... Ele foi muito atuante na reforma tributária, né? Eu não concordo com nada que ele fala, mas ele é um... Então a gente discorda de tudo. Ele é um petista que... Ele não trata daquelas pautas, né, woke e tal, ele trata mais dessas coisas da pauta econômica mesmo. Aí ele fala que outro fato importante é que diminuiríamos todos os controles de fiscalizações. Os tributos federais, estaduais e municipais poderiam ser calculados através dessa movimentação.
arrecadação, ou seja, tirar dinheiro do seu bolso. A sonegação iria ser drasticamente reduzida e haveria uma possibilidade maior do controle fiscal. Segura aí, Júlia, só porque a gente está modulando aqui, tá? A gente parou de falar de Drex para falar sobre um projeto do Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas. Ele propõe a extinção do papel moeda. Esse, inclusive, é uma das batalhas da Júlia para... E minha também. E tua também. É o projeto 4068. Contra essa história, exatamente. Projeto contra 4068, quem quiser pesquisar na internet, digita 2020. Aí, projeto de lei 4068 de 2020. Tá? Ele estabelece regras e condições para... parece que a gente está falando de droga ou de arma. Estabelece regras e condições para posse, transporte e uso de dinheiro em espécie em transações de qualquer natureza e dá outras providências. E isso é independente de Drex. Isso já acontece sem o Drex ter sido nem apresentado ao relatório. Olha só. Transações financeiras. Olha só. Será permitida a posse de cédulas apenas para fins de registro histórico. A produção, circulação e uso de notas com valor superior a R$50 ficarão proibidos até um ano após a aprovação da futura lei. Para as cédulas de valor inferior, o prazo será de até 5 anos. Além disso, a Casa da Moeda, que será extinta, né, passará a ter, entre suas atribuições, o desenvolvimento de tecnologias para transações financeiras. Se você andar com valor acima de R$1.500 no bolso, vai tomar multa. É surreal isso aqui. Eu preocupada com o meu porte de arma, agora eu tenho que preocupar com o porte de dinheiro. Porte de dinheiro. Surreal, mas olha só, então agora eu vou ser otimista de novo, Júlia, porque eu não sei se passa na Câmara, mas no Senado a chance disso prosperar é muito pequena. Mas fala aí a justificativa dele. Acho que no Senado, se o governo mandar passar no Senado, passa. Tu sabe como são teus colegas. A gente quis fazer a bula digital e para conseguir fazer a bula digital já foi muito difícil. Né? Então, assim, papel moeda, eu sinceramente acho... Júlia, sou contra. Ele é muito otimista de achar que não passa no Senado. O que ele diz aí? O que ele fala? Gente, passou a reforma tributária, que foi um estupro. Não, isso sim. É um estupro. E tinha deputado falando para mim, dizendo que eu estava mentindo que não ia aumentar imposto. Agora ele veio para mim, realmente não vai aumentar, vai aumentar. 1,20. Então, assim, eles acreditam em tudo. Você tem que sair, a gente vai encerrar em 10 minutos. Eles acreditam em tudo, Você consegue? Deixa ela... Eles qual é a vendem justificativa? como uma coisa boa, acabam acreditando, levando ali. Qual é a justificativa dele? Não, a justificativa é essa, arrecadar mais... Aí tem uma justificativa que, tipo, vamos dizer, ele não razoável. quer sujar as mãos com dinheiro, é isso? Não, é assim, um petista, né, falando. Isso sem falar que terroristas... Bom, quem que apoia terrorista, gente? Não vou fazer juízo de valor aqui. Sonegadores, lavadores de dinheiro, doleiros e tal, né? Cartéis de drogas. Nós estamos sempre lutando contra, né, o crime organizado. Bom. Assaltantes corruptos estariam mais facilmente na mira do controle financeiro. Um petista, a exceção gente. Como a regra, né? Então, assim, por isso o meu medo. Muito bem. Vocês querem fazer algumas considerações finais? Não, eu quero agradecer a oportunidade de debate, debater com a Júlia, pessoa que tem muito conteúdo, embora seja do meu partido, parece que estou puxando o saco, mas não. Né? As preocupações dela também são muitas, são minhas preocupações. Ela tem me ajudado, o projeto dela, eu vou incorporar algumas coisas, porque eu já vi que isso está no ar, né? E quando está no ar, a gente tem que botar e desenhar no projeto para não ter dúvida. Mas eu sou um otimista no sentido de que a tecnologia é inexorável, Cláudio. Uhum. E a gente que resiste, esse governo mesmo resiste muito à tecnologia. E ele vai ser atropelado pela história, porque não é possível resistir à tecnologia. De alguma maneira ela entra nas nossas vidas. O Pix entrou, né? Todas essas preocupações já existiam, talvez não tenham sido tão reverberadas. Aumento de imposto, controle social, isso independe de Drex. Fim do papel moeda independe de Drex. Você vê que o relatório nem foi apresentado e a gente já se preocupou com o imposto, aumento de imposto na verdade com o imposto sobre Drex, a gente já tem que se preocupar sobre o fim do papel moeda, porque ele está falando sobre transações digitais, né? Não necessariamente é uma moeda digital, e já controle social, parte dele já existe, né? Mas se quiser ser mais incisivo, já poderia ser sobre o Drex, sobre o Pix, não necessariamente sobre o Drex, né? Até porque o relatório ainda está sendo feito. E eu agradeço as contribuições, inclusive de quem critica, né? e expõe, de quem participa e dos parlamentares como a Júlia, que se posicionam, porque é nas divergências que a gente constrói um texto melhor. Júlia.
Considerações finais? Quero agradecer aqui a oportunidade, Dantas, né? A oportunidade de vir aqui conversar aquilo que a gente já conversou, em particular, né, Portinho? Isso. Mas agora aqui para o público poder ter acesso também ao que está acontecendo, dizer que a tecnologia realmente ela é inevitável. Porém, tem coisas que parece que o Brasil quer se adiantar até a potências como os Estados Unidos, porque o próprio Trump, repito, tem receio da moeda digital. Então, é como aquela coisa que é meio estranha, que aqui nós temos as urnas eletrônicas, que estamos pedindo já faz tempo um papelzinho impresso, né, para poder ter recontagem. De acordo. Mas lá, nos Estados Unidos, ainda cada estado faz do seu jeito, né, tem aquela urna mais antiga, porque pode ter a tal da recontagem. Enfim, então eu tenho sim cada vez mais consciência de que o Drex pode nos levar a um controle social ainda maior, que é inegável que já existe, ainda maior. Então, sempre que é uma relação Estado-indivíduo, eu vou ficar ao lado do indivíduo para que ele possa se proteger. Porque, como eu falei, hoje nós temos leis, o império das leis. Mas, para mim, o império das leis tem que servir para proteger os nossos direitos naturais, a propriedade, a legítima defesa, a vida. E o que nós estamos vendo é a subversão das leis para dizer aquilo é legal, você tem que fazer, mas na verdade está ferindo a nossa individualidade e os nossos direitos mais caros. Excelente. Volta para mim aqui, porque é o seguinte, essa questão do... O que tu quer? Esqueceu? Pode voltar. Eu vou voltar só para me despedir da Júlia. Tchau. Adiantou nada. Saiu correndo? Trocar a câmera para você sair e você voltou. Mas quem é bom faz ao vivo, claro. Exatamente. Aqui é ao vivo, aqui as pessoas adoram essa interação. Bom, está muito claro que essa questão aí do Drex, ela envolve, né, muitas emoções e ela precisa ser debatida, né? Precisa ser debatida. E a gente aqui faz esse debate qualificadíssimo. Trouxemos aqui o relator, né, do projeto do Drex e a deputada Júlia Zanatta. Eu queria fazer uma última, aproveitar a tua presença aqui, porque tem um tema que veio à tona ontem, né? Já tá dentro de um debate muito quente, que é essa história da comissão especial para debater o projeto de anistia. Estava lá na CCJ, aí houve aí um acerto do Arthur Lira, com o Valdemar, com o Bolsonaro. O Arthur Lira anunciou a criação de uma comissão especial e o Bolsonaro ontem foi ao Senado e deu algumas declarações públicas que me pareceram bem acertadas, dizendo sobre a necessidade dessa comissão, que eu até antecipei esse bastidor lá no meu blog, no claudiodantas.com.br, no qual ele diz justamente que o objetivo dessa comissão é trazer esses absurdos, os casos de arbítrio, né, todas essas histórias, inclusive de crianças que são consideradas órfãs de pais vivos. O pessoal está preso aí à toa, muitas vezes sem denúncia, sem qualquer condenação, permanecem na cadeia. A gente já teve morte na cadeia, morte do Clezão, teve gente presa sem qualquer justificativa, pessoas que estavam lá na esplanada foram presas como se criminosos, como se terroristas fossem, né, e estão aí também respondendo aí a penas, né, que vão até 17 anos de cadeia. Bom, a gente sabe da importância da anistia. Essa comissão, ela naturalmente pode adiar um pouquinho a tramitação, mas ela pode ser muito útil, como se fosse uma espécie de comissão da verdade desses arbítrios todos, já que nós não teremos CPI para investigar isso. Essa é a minha leitura, é a sua? A sua visão é sempre pessimista, mas eu estou aqui fazendo o contraponto. Ontem eu fiquei muito triste, sabe, com essa notícia. A gente veio com muita expectativa para Brasília para votar isso na CCJ e nós acompanhamos, desde que eu assumi o meu mandato, estou no meu primeiro mandato, eu cheguei e olhava o Sanderson indo já em janeiro, antes de eu assumir, a gente assumiu em fevereiro, indo visitar os presos, e eu cheguei e pedi para ele me levar lá, e era um assunto meio que proibido, sabe, na Câmara dos Deputados, porque ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Sim. E os deputados, com razão, estavam com medo, né, um início de governo muito truculento, esse governo Lula, muito vingativo, e que queria atacar os aliados do Bolsonaro. Então, eu fui visitar o Colmeia, o presídio lá das mulheres, fui na Papuda
e ouvir histórias, e até hoje a gente acompanha histórias de mulheres que nunca pisaram na Praça dos Três Poderes, Dantas, e foram presas, certo? Chegaram aqui à noite, foram direto para o quartel, teve toda aquela coisa. Essa decisão ontem nos trouxe uma tristeza muito grande, porque cada dia de uma injustiça que continua, ela é uma eternidade, certo? É uma eternidade, e nós já tivemos o Clezão que morreu, tem crianças, né, sem pai, sem mãe, e isso é muito complicado porque a gente está em contato com essas pessoas e a gente sabe que é horrível. Agora, eu até dei declarações bem duras ontem sobre essa decisão do presidente Arthur Lira, e acho que pode ser, vendo por esse lado, eu vou tentar ser otimista, vendo por esse lado, pode ser, mas vendo pelo lado pessimista da Júlia Zanatta, eu tenho medo que não dê para aprovar esse ano, porque está apertado o tempo, né? Está apertado o tempo, e eu tenho medo que isso tenha sido um aceno do Lira para o PT, para o governo, para que ele também tenha apoio deles para a presidência da Câmara. E aí e assim, tudo bem ele querer o apoio e tal, né? Eu acho ruim, mas ele faz o que ele achar melhor. Só que está mexendo com vida de pessoas, está mexendo com pessoas que estão lá presas ou então com tornozeleira, impedidas de trabalhar, e isso é muito grave. Por isso eu vejo com cautela essa decisão. Vou tentar ser otimista, assim como tu falou, porque realmente se a gente tiver a oportunidade de trazer a história dessas pessoas, é importante para que o Brasil veja, mas o Brasil já está vendo. A coisa que mais me pede na rua: queda do Xandão, queda do Lula e presos do dia 8 de janeiro. É o que mais falam. Então, o povo já está vendo essa história de golpe aí sem armas, não rolou, não pegou no povo. E é só para atacar um lado da história política que somos nós. Bom, eu na verdade, eu sou muito pouco otimista, eu sou um realista. Ontem eu fiz aqui uma série de questionamentos em relação justamente à confiança que a gente tem, que a gente pode ou não depositar no Lira, né? Eu não vi até agora o Arthur Lira ou qualquer outro desses agentes públicos, essas autoridades que estão colocadas aí, fazerem qualquer gesto que nos leve a crer que essa será uma boa decisão, na verdade. Mas quando eu ouvi a declaração do Bolsonaro, eu cheguei à conclusão de que é uma oportunidade, já que só tem esse o caminho, né? Porque o Bolsonaro disse que não ia ter voto para poder votar no plenário, para aprovar a anistia no plenário. Então, que essa comissão especial acabou se tornando a única saída. Então, acaba sendo, talvez, uma proposta, um aconselhamento, uma dica, né? Quem está envolvido nesse processo, que pegue as rédeas desse processo, ocupe essa comissão especial, pegue a relatoria, pegue a presidência, ocupe efetivamente, que a oposição ocupe, né, essa comissão, e use essa comissão para expor todos esses arbítrios, né, de maneira que a mídia que torce o nariz para essas questões, ela seja obrigada a cobrir essas questões e a colocar lá no Jornal Nacional, colocar a criança chorando, pedindo para sua mãe que está presa não vão colocar, pichou com batom a estátua lá da Você vai colocar aqui no Jornal Nacional, eles não vão colocar. Não vão colocar. Mas será que se tiver essa comissão lá funcionando dia a dia, todo dia, veja a CPMI do dia 8 de janeiro. Desculpa, Deus me ajuda a ser otimista. Você também assim, não enxerga essa... Veja a CPMI do dia 8 de janeiro. Não conseguimos nem chamar o Dino. Quem que eles vão botar nessa comissão? Quem vai ser a composição? Quem vai comandar? Tudo isso conta. A gente sabe que o presidente da casa tem um poder muito centralizado na Câmara dos Deputados. Agora sim, vamos para o lado otimista. Qual a nossa outra opção? Ir para o embate e aí não ter nem a chance, nem a expectativa da anistia? O que nós vamos falar para essas pessoas? É complicado, entende? É complicado. É um beco sem saída. Situação muito complicada. Ele deixou a Júlia, gente... Eu quero te agradecer pela presença aqui. Tem uma outra sugestão que é o seguinte, pessoal, aqui no chat, dizendo o seguinte: se você está com dúvida ainda sobre o Drex, basta usar no Drex a tecnologia da urna eletrônica e diz que a segurança é total.
A piada aqui do E pessoal. não pode questionar, né? Daqui a pouco não vai poder questionar o Drex também. Hoje, ó, lembre, pessoal, gravem esse vídeo aqui, guardem, arquivem, porque em breve não vai poder questionar o Drex, que vai ser atentado à democracia. Exatamente. Júlia, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Já agradeci o Portinho.